Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Quando Ken Hildebrand cai de seu quadriciclo numa remota área deserta canadense, ele fica preso no chão congelado sob meia tonelada de metal. Eu quase vomitei de dor. Ferido, sozinho e exposto a tudo o que esta região selvagem pode lançar contra ele. Ken precisa lutar para se manter vivo. Tudo o que ele pode fazer é torcer para que alguém o encontre antes que ele congele até a morte, ou que os predadores se aproximem e avancem para matar. Minhas chances eram muito pequenas. Muito mesmo. Sobrevivi. Esmagado e sozinho. Os eventos desta filmagem ocorreram ao longo de 4 dias nas Montanhas Rochosas Canadenses. Eu tô aqui! Essa é uma história real. John. Ken Hildebrand está se preparando para uma viagem solo nas Montanhas Rochosas Canadenses no auge do inverno. E ele sabe que é melhor não deixar nada ao acaso. Alguns caras da equipe de resgate me chamavam de Sr. Bugiganga, porque eles sempre achavam que eu levava coisa demais. E eles também diziam, bem, quando precisamos sair para resgatar, sempre queremos voltar juntos com o Ken, porque ele nunca se perde, sempre sabe onde está, ele sabe sobreviver. Sabe, eu tô indo até Bob Creek para recolher algumas armadilhas, mas devo voltar a tempo. Pode demorar 1 hora. Ou talvez 3. O especialista em sobrevivência vai para as montanhas sozinho regularmente. E não confirma os planos de seu retorno com a família e amigos. Olha, se eu não aparecer, a gente vê isso quando ela voltar, tá bom? Ken é um caçador de animais registrado. E esta viagem é para verificar as armadilhas de castor que ele armou no dia anterior. Nós armamos armadilhas para manter uma população saudável de animais. E os castores são roedores. O objetivo é tentar manter os castores de se multiplicarem demais. Ken adora o ar livre. E nada o impede de aproveitar essa vasta natureza selvagem. Nem mesmo sua perna deficiente. Tive pólio quando criança e fiz mais de 20 operações. É um milagre eu ainda conseguir andar. Joguei fora as muletas e todo o resto e disse, vou andar. Vou fazer o que qualquer pessoa normal faria. Se mover por esta região remota é um verdadeiro desafio. E o fiel companheiro de Ken é seu quadriciclo. O terreno é muito acidentado. O país é muito montanhoso, as colinas são muito íngremes. E há muitos lugares na minha linha de armadilhas que até pessoas muito boas de quadriciclo nem sequer enfrentariam. O passeio de hoje é ainda mais perigoso. O quadriciclo está carregando muito peso extra. Meu quadriciclo, sem qualquer combustível nele, pesa 270 quilos. Os castores, de 15 a 20 quilos cada um. E com 3 galões de gasolina, deve chegar perto de 500 quilos. Uma caminhonete pequena deve pesar isso. A temperatura cai abaixo de zero. E o vento começa a soprar mais forte. Então Ken decide encerrar por hoje. O
vento soprava a pelo menos 80 quilômetros por hora. Era um monte de coisas voando no meu rosto enquanto eu tentava dirigir. Estava levantando pequenas pedras. De repente, senti uma dor no olho. Eu pisquei e senti como se tivesse algo no meu olho. No instante em que soltei o guidão, eu tirei um pedaço de grama. E o quadriciclo capotou. Eu estava caindo e podia sentir a moto me seguindo. Não havia nada que eu pudesse fazer. Senti como se fosse conseguir desviar, mas então fui pego. Foi tão rápido. Fui arremessado de cara na terra. E senti uma dor excruciante na perna. Eu podia sentir meu pé. Podia sentir meu tornozelo totalmente deslocado e os ossos quebrados. Eu quase vomitei de dor. O metal me atingiu na parte inferior das costas e me jogou no chão, tirando meu fôlego. A dor vinha do meu tornozelo e da panturrilha da minha perna. Eu não conseguia empurrar e me erguer o suficiente para mover a moto. Não importava como eu tentasse mover as pernas, eu não conseguia. O quadriciclo carregado prendeu Ken ao chão no meio do nada. Socorro! Como paramédico da unidade de resgate local, o primeiro instinto de Ken é tentar avaliar a gravidade dos seus ferimentos. Verifiquei meu pulso. Estava a 160. Estava pulsando, eu podia sentir. Minha pressão arterial devia estar alta, porque eu podia realmente sentir meu pulso. Minha pele estava pálida. Quando eu beliscava, demorava para voltar ao normal. Demorou 5 segundos para voltar a cor do meu dedo, então eu soube que estava em choque. A dor e a ansiedade estavam fazendo meu coração acelerar. Então, eu sabia que precisava me acalmar para poder raciocinar e pensar direito. Ken aprendeu a lidar com a dor quando era criança, lutando contra a polio. Eu meio que bloqueio isso mentalmente. É impressionante a quantidade de dor que eu consigo bloquear. Ken não consegue alcançar as pernas, que sofreram todo o impacto do acidente. E ele só pode imaginar o tipo de dano que foi causado. Minha primeira suposição foi que sim, eu desloquei meu tornozelo, com certeza. Possivelmente esmaguei. Achei que talvez tivesse causado muitos danos ao meu joelho direito, porque a dor era extremamente grande. Minha perna com poliomielite não é muito grossa, posso segurá-la com a mão assim. Quando fui jogado no chão, sabia que aquele joelho já era. O peso da moto de Ken e do equipamento de sobrevivência exerce uma pressão enorme em suas pernas feridas, causando uma dor excruciante. Isso esmaga sua perna direita contra a mais fraca da poliomielite, interrompendo a circulação da panturrilha ao pé. Ken sabe que, para evitar danos permanentes, ele precisa agir rápido. Minha primeira reação foi: preciso sair debaixo do quadriciclo, mesmo que eu tenha quebrado a perna. Então eu dei uma olhada ao redor e tentei ver se havia algum galho ou qualquer coisa que eu pudesse pegar. Todo o equipamento de Ken ainda está preso ao quadriciclo. Apenas seu machado havia caído durante o acidente. Mas está torturantemente fora de alcance. O instinto de sobrevivência de Ken entra em ação. Eu sempre carregava um acendedor de fogo ao redor do pescoço e uma bússola num cordão.
Ter o machado nas mãos pode significar a diferença entre a vida e a morte. Para Ken, o machado é sua única chance de escapar. Tive que tentar inúmeras vezes para finalmente pegar a ponta do cabo do machado. Pensei imediatamente, bem, talvez eu possa usar meu machado como uma alavanca para empurrar o quadriciclo para fora de mim. Mas preso de bruços. É impossível para ele conseguir alavancagem suficiente para levantar o quadriciclo. Então eu pensei, tá, estou preso aqui. Estou realmente ferrado. Mas, quando você está nessa situação, você tem que tentar algo. Se não der certo, você tenta outra coisa. Eu estava pensando que se eu conseguisse reduzir o peso na moto, talvez eu tivesse uma chance melhor de sair debaixo dela. Mas cada golpe causa uma dor agonizante no corpo ferido de Ken, enquanto ele tenta derrubar o equipamento pesado do quadriciclo. Pensei que talvez eu pudesse empilhar os castores e colocar o machado lá no canto da grade para usar de alavanca. Com os castores debaixo dos braços, Ken espera que a altura extra faça diferença. Parece estar funcionando. O quadriciclo se move uma fração de centímetro. Foi tão bom. Quer dizer, ainda doía pra caramba. E parecia que os ossos estavam quebrados. Mas pelo menos aquela pressão constante e intensa foi aliviada. Movido pela adrenalina, Ken decide que é hora de uma tentativa decisiva para se libertar. Eu tinha acabado de quebrar minha melhor chance de sair de lá. Então o que mais eu poderia fazer? Socorro! Ken está completamente preso na selva canadense. Ele precisa bolar outro plano se quiser sobreviver. Naquela hora pensei, tá bom, o machado está quebrado e o cabo não é tão longo. Talvez agora eu consiga me esticar um pouco e cavar um pouco o chão. Se Ken conseguir soltar o solo debaixo dele, talvez ele consiga se libertar. Mas pressionado pelo peso do quadriciclo e do equipamento, a tarefa se torna quase impossível. Fazer isso em um espaço pequeno é desafiador. Porque eu não conseguia cavar por baixo da minha perna. Eu continuei tentando, mas toda vez que tentava fazer isso, não conseguia. Eu batia no chão com o machado e ele ricocheteava na minha perna, ou então batia direto na perna. Apesar da dor, Ken simplesmente se recusa a se render e aceitar seu destino. Quando você está preso em uma situação de sobrevivência dessa, sua atitude tem muito a ver com isso. É muito fácil desistir e pensar que tudo é desespero e não há esperança.
Mas se você não deixar que essas coisas te atrapalhem e você parar para raciocinar, é surpreendente quantas coisas você pode fazer. Continuei tentando descobrir e avaliar uma maneira de mover o quadriciclo para eu poder soltar uma das pernas. Só precisava soltar uma. Eu sabia que podia sair debaixo daquela coisa. Apesar de sua engenhosidade e esforço, Ken começa a perceber que pode ter que passar a noite sozinho nas geladas montanhas de Alberta. Todos os seus nervos ficam à flor da pele. Sua mente está pensando em 1 milhão de coisas, como quanto tempo isso vai durar. Tentei de todas as formas possíveis e pensava se poderia fazer isso, ou se eu conseguisse aquilo. Após 5 horas, tinha esgotado as minhas opções. A escuridão está se aproximando. As montanhas rochosas à noite são fatais, especialmente no inverno, quando as temperaturas podem despencar 20 graus. Ventos gelados descem das montanhas. E essas rajadas uivantes pregam peças na mente de Ken. Ouvi algo e parei. Será que eu estava realmente ouvindo aquilo ou não? De fato, eu estava. Incrivelmente, Ken bateu seu quadriciclo a apenas meio quilômetro da casa de um fazendeiro. Se alguém pudesse apenas ouvir seus gritos, seu tormento chegaria ao fim. Socorro! Quando ouvi os cães pela primeira vez, isso me deu um pouco de esperança. Talvez eu não precisasse passar a noite lá. Socorro! Ken está preparado para qualquer eventualidade. Ele até carrega um apito em volta do pescoço, que usa para chamar a atenção. Os cães, que têm uma audição muito melhor do que a de um humano, podiam me ouvir. Socorro! Eu tô aqui! Seus pedidos de socorro são abafados pelos ventos fortes e não são ouvidos por humanos. Aqui! Eu ouvi ele entrando e saindo de casa algumas vezes. Socorro! Estou aqui! A ajuda estava tão próxima, mas ainda assim tão distante. É mais um golpe devastador para Ken. Para piorar a situação, todo o equipamento e suprimentos que ele comprou que poderiam mantê-lo vivo estão amarrados à sua moto, completamente fora de alcance. Com o que eu tinha no meu quadriciclo, eu poderia ter sobrevivido por 1 mês, sem problema. Tinha água e café quente lá, meu kit de primeiros socorros, claro, e um saco de dormir bom para temperaturas realmente muito baixas. Sem todo o seu equipamento, Ken encara o teste supremo das suas habilidades de sobrevivência. A temperatura já caiu 11 graus. E com o vento gelado, parece ainda mais frio. Ele pode morrer de hipotermia se não pensar rápido. Eu sabia que o vento e o frio poderiam me matar facilmente. Em provavelmente meia hora ou menos, se eu adormecesse, eu estaria congelado. As condições de congelamento cobram seu preço. Quem sabe que seus tremores intensos podem ser o primeiro sinal de que a hipotermia está se aproximando. E só pode piorar daqui em diante. Assim que você para de tremer, você está com hipotermia severa. E seu choque pode ser irreversível. Pessoas que entram em hipotermia sentem uma euforia de estarem quentes.
Elas começam a tremer, adormecem e depois morrem. Durante meus 15 anos de resgate, provavelmente vi 3 ou 4 pessoas na mesma situação em que eu estava. Infelizmente, nenhuma delas sobreviveu. Então me obriguei a ficar acordado. E mesmo quando cheguei ao ponto onde eu não conseguia tremer direito, eu tentaria. Me forço deliberadamente para tremer, me esforço para me mover, para simular tremores. Eu sabia que precisava evitar que o calor do meu corpo escapasse para o chão. Se Ken abrir um dos castores mortos, talvez consiga usar a pele dele por baixo de seu corpo para isolar um pouco o contato com o chão. Mas há o perigo de que o cheiro também possa atrair predadores. E com o machado quebrado, ele não tem nada para se defender. Eu sabia que a possibilidade de haver pumas ou qualquer outro tipo de predador aumentava a cada hora que eu ficava preso lá. Se eu fosse atacado por um puma, eu não teria chance alguma. Quem sabe que se não esfolar o animal, ele morrerá. Há pouca chance de resgate em breve. Sua família não estava esperando por ele em casa, e seus planos de jantar eram incertos. Olha, se eu não aparecer, a gente vê isso quando ela voltar, tá bom? Quem decide que a recompensa de esfolar o castor supera o risco de atrair predadores. O lado do corpo ficou virado para baixo, da pelagem para cima. Assim eu ficava um pouco mais aquecido. As temperaturas continuam a cair. E faltam 8 horas até o amanhecer. A pele do castor lhe dá algum alívio temporário, mas há um custo. O cheiro de carniça fresca pode ser levado por quilômetros ao redor, com predadores logo percebendo o cheiro. A maior preocupação de Ken é a desidratação. Já faz 12 horas desde o acidente e ele não conseguiu beber nenhum líquido. Eu já estava suando bastante por causa da dor. Além disso, eu estava fazendo muito esforço tentando mover o quadriciclo. Seu corpo está perdendo água rapidamente. E se ele não conseguir repor, ele morrerá. Parte do problema com a hipotermia são os níveis de fluido, porque seu sangue é levado para os órgãos vitais, e para isso, você precisa de líquido. Eu tinha tudo isso ali, mas não consegui alcançar. Um galão extra de água, uma garrafa térmica cheia de café. Eu sabia que precisava conseguir algum tipo de líquido de alguma forma. Ken carrega um rolo de fita plástica de sinalização para marcar as áreas onde ele colocou suas armadilhas. Agora ele tem uma ideia de usá-la para salvar sua própria vida. Se eu conseguisse gelo na fita, eu poderia passar pelos meus dentes, para que eu pudesse obter a umidade da gelo. Não sei quanta umidade consegui dele, mas foi suficiente para manter a parte interna da minha boca um pouco úmida às vezes. Mas isso lhe traz pouco alívio. Ele não come há 20 horas. E seu corpo está enfraquecendo a cada minuto nessas condições severas. Eu precisava de algo para me dar força. Decidi que ia tentar comer um pouco de castor.
Era como carne cristalizada, parcialmente congelada. Eu diria que foi isso que me ajudou a mastigar e engolir a carne do castor. Não foi a coisa mais agradável que já comi. De repente, eu me senti enjoado e coloquei tudo para fora. Aquilo não era bom. Eu estava perdendo fluidos corporais. Cada decisão que Ken toma agora pode significar a diferença entre a vida e a morte. O que mais me afetava mentalmente era o medo. Eu não queria que alguém da minha família tivesse o sofrimento de me encontrar e eu estivesse parcialmente comido por um animal ou algo assim. Quem sabe o que pode acontecer depois que você morre? Dia 2. Após 15 horas de escuridão, o conhecimento de sobrevivência de Ken e sua pura força de vontade o mantiveram vivo pela noite, mesmo esmagado pelo seu quadriciclo em temperaturas congelantes. De repente, o silêncio da manhã é quebrado por um som reconfortante. Aqui! Finalmente, a equipe de resgate está chegando. Já estava na hora. Vou dar um esporro naqueles caras. Aqui! Não. Aqui! E ele voou para longe. Estou aqui! Não! Mais uma vez, as chances de resgate para Ken estão fora do alcance. Desesperado por ajuda, ele tenta alertar o fazendeiro novamente. A fazenda está a apenas meio quilômetro de distância. Mas os gritos desesperados de Ken são ignorados. Socorro! Todas as possibilidades que eu podia tentar estavam se esgotando. Uma derrota após a outra. Naquela hora, eu não tinha certeza de quanto tempo mais conseguiria sobreviver. O segundo dia de Ken passa lentamente, com seu kit de sobrevivência fora de alcance. E a chance de resgate tão frustrantemente próxima. Tudo o que ele pode fazer é deitar e esperar. E conseguir um pouco de umidade que puder. Ele ainda está coberto com cheiro de carne fresca. E os perigos da noite ameaçam novamente. Achei que tinha ouvido alguma coisa se mexendo. Então eu vi alguns coiotes à direita. O maior medo de Ken se concretizou. O cheiro do castor esfolado atraiu algumas visitas indesejadas. Mesmo à distância, os coiotes percebem que Ken está preso e não consegue se mover. Os coiotes podem ser imprevisíveis. Não é a primeira vez que atacam humanos.
Quando ouvi os coiotes se agitando, pensei que havia uma possibilidade de que eles ficassem mais agressivos. Salve minha alma, salve minha vida. Eu tinha pegado algumas pedras e tinha o cabo do machado quebrado ali. Eu pensava, quem sabe quanto tempo isso vai durar? Ken já está preso há mais de 30 horas. Seu treinamento de sobrevivência o manteve vivo. Mas o paramédico percebe que partes do seu corpo já estão morrendo. A constante pressão da roda do quadriciclo e o inchaço na perna direita estão causando um sério dano nos nervos e tecidos. Ken sabe que mesmo que seja encontrado agora, a perna boa dele pode não se recuperar. Durante a noite, chegou um ponto em que meu pé ficou dormente e senti aquelas agulhadas e formigamentos. Eu pensei, nossa, meu pé não tem mais salvação agora. O desespero da sua situação começa a cobrar seu preço. Acabamos de comemorar o aniversário da minha neta. Estava pensando bastante sobre isso porque minha filha me gravou dançando com meus netos. Filmagem real. Foi provavelmente a última vez em que dançaria com eles. Filmagem real. Eu ia sentir falta disso. Ken encontra força nas batalhas que venceu quando era menino. Eu já passei por coisas piores que isso. Quer dizer, supostamente eu não deveria andar. Eu fiz 20 operações quando criança. Eu joguei minhas antigas talas fora. Nada é um desafio tão grande que eu não possa superar. Para ti, meu Deus Salvador. Cantar faz maravilhas para o seu moral. Além disso, se algo estivesse se aproximando, saberiam que eu era humano. E talvez isso afaste os animais um pouco antes de descobrirem em que tipo de situação eu realmente estava. Quão grande és tu, quão grande és tu. Eles voltaram um pouco antes do amanhecer. Os coiotes voltaram. E desta vez eles mudaram de tática, aproximando-se de Ken por trás. Incapaz de vê-los, ele só pode imaginar o próximo ataque deles. Você pode ouvir eles se movendo, o movimento das patas deles. Então escutei um pequeno latido. E também a ouvir mais passos. Então eu não sabia se eles estavam a 200 metros ou logo atrás de mim. Eles estavam animados e se contagiando de excitação. Enquanto os coiotes se aproximam para o ataque final, eles descobrem um dos castores mortos que caiu do quadriciclo durante o acidente. Parecia que estavam brigando por ele. E pareciam bem perto.
agora os coiotes provaram sangue. E quem teme ser o próximo da lista? E agora? Vão ficar mais agressivos? A quantidade de barulho parece atrair a atenção dos cães na casa da fazenda próxima. Sai daqui! Sai! Mais uma vez, os ventos fortes abafam o som para os ouvidos humanos. Talvez se ele tivesse soltado um dos cachorros, eles teriam vindo até mim. O barulho parece assustar os coiotes por enquanto. Dia 3. Quando amanhece, Ken está preso há quase 40 horas. A chance de resgate permanece tão próxima, mas ainda tão distante. Sempre que eu ouvia os cachorros latindo ou o fazendeiro abrindo a porta, eu apitava. Nada acontecia. Foi muito frustrante, muito mesmo. Tipo, o que está acontecendo? Por que nada pode dar certo para mim uma vez? Por que minha sorte não muda? Sou o tipo de cara que sempre foi muito independente e essa foi a primeira vez que me vi em uma situação onde não podia contar apenas comigo mesmo para sair dela. Os amigos e a família de Ken ainda não fazem ideia de que ele está desaparecido, e nenhuma operação de resgate foi iniciada. Eu estava derrotado, sem dúvidas. Como paramédico, Ken sabe que seu corpo está se deteriorando rapidamente. Eu sabia que o choque estava piorando. Minha temperatura central do corpo estava definitivamente caindo. A minha ingestão de nutrientes foi zero. Estava mais concentrado em tentar não desmaiar e adormecer. Eu sabia que, se eu quisesse sobreviver, eu tinha que ficar acordado. Antes de anoitecer novamente, os coiotes voltaram com mais alguns. Eu estava muito concentrado e focado pensando no que esses coiotes poderiam estar fazendo. A gente só pode imaginar se não podemos ver. É a terceira noite de Ken preso debaixo do quadriciclo. Exposto, desidratado e à beira da morte. E desta vez, os coiotes voltaram para caçar em grupo. Eles são bem coordenados nas táticas de ataque deles. Eles teriam tentado atacar meu rosto e minha garganta, porque estavam mais expostos. Se por acaso eu virasse para um lado, eles tentariam me pegar por trás. Esse bando já provou carne fresca. E eles estão com fome demais. Se eu não conseguisse assustá-los com o apito e os gritos, minhas chances eram muito pequenas, muito poucas. A explosão de Ken é o suficiente para afastar os coiotes. Mas ele terá que passar outra noite lá fora. Eles voltarão, mas talvez não tenha mais forças para afastá-los por muito tempo.
dia 4. Por 4 dias inteiros, eu nunca dormi. Eu me esforcei conscientemente para me manter acordado, porque sei, por experiência, que o vento e o frio poderiam facilmente me matar. Meu corpo estava me dizendo que era uma descida ladeira abaixo. Minha saúde mental não estava boa. Minha coordenação não estava como deveria estar. Então, eu sabia que todos aqueles sinais me diziam que meu corpo estava desligando mais a cada momento. Com certeza. Filmagem real. Minha família era minha principal preocupação. Eu podia lidar com o que viesse pela frente, mas como eles poderiam lidar com isso? Como os afetaria? Eu pensei que se eu não sobrevivesse, talvez enquanto eu ainda tivesse minha cabeça no lugar e ainda pudesse escrever uma mensagem, eu deveria escrever uma para eles. Só por precaução. Eu disse a eles que estava arrependido. E que os amava. Tirei meus óculos e deixei de lado. Pensei que talvez, só talvez, eu pudesse descansar um pouco. Finalmente, eu estava fechando meus olhos. No 4º dia de luta contra a dor e o medo, se forçando a ficar acordado para afastar os coiotes e a hipotermia. Quem finalmente se entrega. A manhã estava ótima para uma caminhada. Eu tinha decidido levar meu cachorro para visitar uns amigos. E olhando para as belas colinas e as montanhas ao fundo, mudei meus planos e fui para uma outra área. E encontrei um lugar onde nunca tinha ido. Por que mudei de ideia? Nem sei o porquê. Vamos! Especialista em busca e resgate Roy Davidson parece estar sendo guiado pelo destino em direção às montanhas. Eu não tinha a menor intenção de estar naquela área de jeito nenhum. Mudei meus planos 5 vezes para acabar onde estava. Quando eu desci até o fundo do vale, foi aí que mudei de ideia novamente. Vamos, Oscar. Quando olho para o lado, vejo o quadriciclo. Parecia algo ou alguém ali embaixo. Oscar, vem. Estou no grupo de busca e resgate. Cerca de um ano antes tivemos uma busca. Estávamos procurando por um caçador desaparecido em um quadriciclo. Encontramos esse sujeito e ele estava embaixo do quadriciclo, morto. Oscar. Oscar? Era exatamente a mesma cena. Percebi que tinha alguém preso ali embaixo que poderia estar morto. Olá? Ouvi algo e pensei, será que minha mente está me pregando peças? Ou é real? Você tá bem? Eu adormeci. Estou sonhando? Olá. Achei que estava vendo coisa que estava alucinando. Eu pensei, rapaz, a coisa tá feia. Isso é real? Qual é seu nome? Ken Hildebrand.
Me senti abençoado, me senti sortudo por estar vivo. Eu não precisava dizer adeus à minha família. O alívio foi imenso quando ele tirou o quadriciclo de cima de mim. Foi fantástico. Eu simplesmente não consigo descrever como foi ótimo, mas a sensação não durou muito. Vamos. Tentei mexer minhas pernas e então percebi que não podia movê-las. Vamos. Quando ele me contou pela primeira vez que tinha estado lá por 4 dias e 3 noites, eu não acreditei. Ele estava muito calmo, era muito profissional e sabia o que precisava fazer. Ele achava que pelo menos uma de suas pernas estavam quebradas. O que estava fazendo? Provavelmente era um lugar onde a roda do quadriciclo estava sobre a perna dele e a carne estava congelada. Vou só colocar isso aqui. Deixa-os assim. Eu não fui ao banheiro por 2 dias inteiros. Eu sabia que eu poderia ter danos no fígado e também ter danos nos rins. A razão pela qual Ken sobreviveu é porque ele é forte. Ele é um cara durão. Quem precisa ser levado ao hospital o mais rápido possível. Tentei ser o mais cuidadoso possível ao sair de lá dirigindo. Foi bem complicado. Não havia estrada. Era apenas subindo o fundo do vale. E sua perna começou a doer. Foram os impactos que provavelmente me fizeram sentir a circulação voltando em algumas partes das minhas pernas. Ironicamente, a dor até que parecia boa. Eu não sei como explicar. Não é que eu estivesse triste, mas eu não estava transbordando de alegria como você acha que alguém estaria. Porque eu ainda estava vivo. Mas eu ainda sabia. Sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer. Eu não sabia a distância. Só saberia isso quando chegasse no hospital. Imagem real do hospital. Os cirurgiões lutaram para salvar a perna direita de Ken, mas eventualmente eles tiveram que amputar. Isso o deixou com uma prótese em sua perna direita, além da poliomielite na perna esquerda. Mas com a mesma determinação que tinha quando criança. Ken está andando novamente. Eu não tinha isso em mente. Eu estava certo de que não iria andar novamente. Eu tenho que andar. Não basta apenas sobreviver. É toda a sua família que tem que lidar com os problemas que surgem. Mas se vocês se amam, vão conseguir superar isso.